Boa noite a todos. Agradecemos a Deus pela oportunidade. Agradecemos ao GAEB também pela oportunidade de divulgarmos os ensinos dos Espíritos, o Consolador prometido por Jesus. O tema das nossas reflexões desta noite é a palavra da cruz. E vamos iniciar as nossas reflexões individuais trabalhando uma mensagem de Emmanuel no livro Fonte Viva, em qual ele nos fala a respeito do assunto. E nós escolhemos o trecho ao qual é o objetivo da mensagem para que eu quero passar na noite de hoje. E o trecho diz o seguinte: mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da vida eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento ou sem a sublimação de si próprio. Emmanuel está colocando para nós aqui que no processo de crucificação de Jesus, o chamamento maior para todos nós é da necessidade de enfrentarmos as nossas aflições, dores ou sofrimentos, de tal forma que nós possamos vivenciar essas dores e essas aflições com fé, com confiança e a certeza da proteção divina. E vejam também que este processo de crucificação, ele nos traz uma identificação da necessidade da transformação, da reforma, da mudança. Por isso Emmanuel nos diz, a frase é forte: nunca se dirigirá a Deus ou Espírito que não se aprimorar e que não se sublimar. Significa que nós precisamos mudar comportamento e buscar a pureza do Espírito. E a dimensão do martírio de Jesus, de todos aqueles acontecimentos, fica muito claro que cumprir uma missão, vontade de Deus, exige sacrifício. Existe uma consciência de uma fé raciocinada. E é isso que nós temos na doutrina espírita. Então, vamos utilizar as nossas cruzes, que são as nossas dificuldades e os nossos sofrimentos, buscando o aprimoramento moral necessário à nossa vida, principalmente observando os nossos comportamentos como espírita, para entendermos e compreendermos a nossa situação existencial, aonde nos encontramos, porque as cruzes, elas existem em nossa vida e são as nossas necessidades de evolução. E Jesus diz assim em João 16:33: tenho-vos dito, para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E isso é uma realidade, porque para muitos, desde a época dele até hoje, creem e aceitam que Jesus fracassou na sua missão. Mas, na realidade, ele venceu o mundo. Antes dele e depois dele. Esse é o líder que nós estamos falando. Então, as aflições fazem parte das nossas vidas.
E ele diz para nós termos bom ânimo. O bom ânimo que nós vamos desenvolver está na conscientização que precisamos nos conhecer, que precisamos ser melhores, para que possamos praticar, de fato, os ensinos do Mestre Jesus. É preciso observar sempre. Meus irmãos, é preciso observar sempre se nós, com conhecimento adquirido pela racionalidade, pela lógica da doutrina espírita, se nós estamos no caminho de fato que Jesus nos deixou. Mudar conceitos de vida em benefício nosso, daqueles que estão conosco e do nosso planeta. Joana de Ângeles, no seu livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, faz uma afirmativa sobre os ensinamentos de Jesus e os resultados que eles podem nos trazer. Ela diz o seguinte: os ensinos de Jesus resplandecem em claridade imortal. Os ensinos de Jesus, ele não é para essa encarnação. Ele é para a vida do espírito imortal, aonde quer que ele esteja. Encarnado, desencarnado, reencarnando, desencarnando. Aonde nós estivermos, toda a prática desenvolvida nos ensinos de Jesus. Nós vamos criar as verdadeiras propriedades do espírito como potencial. Por isso ela nos diz que resplandece claridade imortal. E diz mais ainda, segurança emocional, harmonia estrutural, felicidade possível e próxima. Quando nós temos conhecimento e lutamos na prática dos ensinos de Jesus, nós vamos conseguindo lento e progressivamente uma paz interior que conforta, que equilibra, que estrutura quem? Nós, o Espírito. E aí sim, na conquista lenta e progressiva dessa paz interior, a consciência trabalhada em benefício de nós mesmos, sempre objetivando e tendo a intenção para o próximo, nós vamos buscando essa harmonia e esse equilíbrio interno. Espírito, perispírito, corpo físico, alma. E ela diz mais, à luz da psicologia profunda, carregar a cruz invisível é transformá-la em asas de ascensão, identificando os madeiros de dor e de sombra para alterar-lhes a constituição. É verificar nas nossas aflições íntimas, identificar os porquês das nossas aflições íntimas e trabalhar os ensinos de Jesus à luz do Consolador prometido, o nosso interior realmente se fortalecer em harmonia e paz, buscando o nosso progresso como espírito encarnado, usando todo aquilo que Deus nos oferece, e nós podemos fazer da nossa missão o sucesso, desencarnar consciente de que lutamos até o fim para sermos melhores, espíritos reencarnados, com história de aflições passadas necessárias agora, fora que nós construímos de aflições deste momento encarnatório. Porque Joana de Ângeles nos diz o seguinte: os seres humanos transitam no seu processo evolutivo invariavelmente crucificado aos problemas que elaboraram para eles mesmos. Então, todos os problemas que nós elaboramos é para nós mesmos, de vidas passadas e dessa vida, a responsabilidade é nossa. Quem tem que fazer os acertos somos nós, não somos os outros. E a lei natural nos dá as oportunidades para que a gente faça os acertos, para que todos nós podemos fazer os acertos. Todos nós.
E ela continua: experimentando dores e amarguras graves, de que somente se libertarão quando se resolverem pela transformação interior, adotando comportamento saudável. É uma outra forma de falar o que Emmanuel disse. Porque o espírito, ao reencarnar, ele é o que ele era. E o que ele melhorou no processo no plano espiritual. E você, ao reencarnar, você está no local ideal para que você progrida. Porque você não foi jogado no corpo. Existe um processo de trabalho, de ação, de reação analisada, de causas e efeitos, de fatos e dados das nossas vidas, para que a gente reencarne. Porque a lei natural de Deus é misericordiosa, mas também ela é justa. Portanto, Deus não joga dados. A nossa vida é feita de ação que nós optamos em fazer hoje, ontem e amanhã, na nossa vida. Então, precisamos entender quando ela diz aqui comportamento saudável. O comportamento saudável já é o efeito do que você sentiu, o que você pensou. E quando nós falamos em Jesus, nós falamos de sentimento. Jesus não está na fala, ele está no coração. Então, o meu sentimento vai dar ao meu pensamento a natureza do que eu vou executar. Portanto, as nossas cruzes, elas estão relacionadas às responsabilidades individuais nossas. Não é diferente disso. Então, é importante que todos nós que estamos nesse bar, todos nós, estava conversando com meu amigo Cleverson agora, antes dessa reflexão, a respeito deste processo. Nós temos o conhecimento dos princípios básicos da doutrina espírita, que eu sempre gosto de falar da reencarnação, que comprova a existência de Deus justo, caridoso e misericordioso, que nos ama de fato, que nos dá essa vida, mas que nós temos responsabilidade de fazer coisas melhores que estamos fazendo. Como nós estamos trabalhando no processo de regeneração do planeta, se nós sabemos que um dos princípios básicos da doutrina espírita é o progresso dos mundos, e esses mundos vão progredirem na mesma dimensão do progresso daqueles que aqui habitam. E nós estamos envolvidos nesse processo. E temos que ter essa consciência formatada. Nós temos essa responsabilidade individual somando ao coletivo. Uma comunhão de dedicação, de transformação moral, que vai fazer a soma para a humanidade crescer. Portanto, no Livro dos Espíritos, nós temos essa colocação de uma forma mais clara. Na conclusão do Livro dos Espíritos, nós temos a seguinte informação, na conclusão número 8 do Livro dos Espíritos. Lá nós vamos encontrar um trecho interessante. Diz assim: Jesus veio mostrar aos homens o caminho verdadeiro do bem. Não tem outro caminho. É a prática do bem. Esse é o nosso caminho. Então, todo o momento existencial de Jesus na Terra foi nos mostrando o verdadeiro caminho do bem em todos os seus fenômenos, em todas as suas falas,
em todos os seus exemplos, nos seus sofrimentos, no seu nascimento. É mensagem de transformação. Jesus não é mito. Jesus não é ídolo. Jesus é um líder a ser seguido. Ele não ficava na choupana ou na barraca. Ele ia para o sol, andava naquela areia quente de sandália, junto com a equipe dele, dando produção para a transformação daqueles que estavam no caminho. Portanto, Jesus é o líder. Veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. Porque Deus que o havia enviado para lembrar sua lei esquecida, não enviaria hoje os Espíritos para lembrá-la de novo? E com mais precisão, quando a esquecem, para tudo sacrificar o orgulho e a cupidez, ainda está enraizado na falange de encarnados, neste mundo de imperfeição e prova. Aprendemos na doutrina espírita o orgulho e o egoísmo. Aqui ele nos fala do orgulho e da ambição, que continua. É só observar. Não vamos entrar na individualidade dos processos sociais ou políticos, mas mostrando que a humanidade, a transformação na fraternidade, está difícil, porque é um completo do processo. Regeneração é que o bem já suplante o mal. Isso é fraternidade. E o Mestre querido veio nos ensinar isso. Nós vamos continuar batendo nessa tecla até quando, meus irmãos? Nós vamos voltar para a Terra, com todos os ensinamentos adquiridos. E ao desencarnar, vamos dizer o quê? Essa é uma ocupação que temos que ter. Vamos dizer o quê? Que não sabíamos que era assim, ou assado? Por quê, meus irmãos? Porque nós vamos desencarnar, todos nós. E vamos fazer uma reflexão fora do corpo. Uma reflexão nós, com nós mesmos, olhando no espelho, o resultado que nós produzimos. Qual foi a nossa produtividade espiritual com o conhecimento adquirido? Jesus é luz para iluminar o caminho que nós hoje estamos caminhando. Iluminando este caminho para que as sombras ou trevas que nós projetamos de nós mesmos fiquem menos densas, para que nós possamos observar os obstáculos que nós estamos enfrentando, as nossas aflições, as nossas dores, e termos força, coragem para vivenciá-las na fé conscientizada à luz da doutrina espírita e caminhar cada vez mais em direção à lei natural de Deus. Porque Jesus sempre é luz, onde quer que nós estejamos. E isto ele fala de forma bem clara, quando ele diz em João 14, nos itens ou versículos 1 a 6,
Lá Tomé pergunta ao Mestre Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Essa uma das últimas instruções dadas por Jesus aos seus discípulos. Judas questiona aonde ele vai e qual o caminho que ele vai. E os apóstolos questionam também e esperam uma resposta. E ele responde: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E completa: ninguém vai ao Pai senão por mim. O que Emmanuel e Joana de Ângelo diz que ninguém se dirigirá a Deus se não se aprimorar, se não se sublimar. Então, é por Jesus, é com Jesus que nós vamos caminhando. É com Ele, é com Jesus. Portanto, a literatura espírita, séria, confiável, não é? Nós vamos fazendo o melhor em nós. Se nós fazemos o melhor em nós, nós vamos ajudar quem está do nosso lado. Nós vamos aumentar as nossas irradiações e ajudar mais pessoas que estejam fora da matéria. Porque também vamos conectar com os espíritos mais elevados. Essa é a grande lei. Porque se nós pararmos nesse instante e refletirmos, vamos todos nós, feche os olhos, fechemos os nossos olhos. Imaginemos que encontramos Jesus de braços abertos. E o Mestre nos chama e nos diz assim: segue-me, venha e segue-me. Como ele disse. Como nós vamos dizer. E quando ele fala segue-me, ele deixou uma mensagem para nós sobre isso. Se nós refletirmos sobre as nossas cruzes, veja na família, veja no processo da saúde física, na sua harmonia espiritual, na parte social ou profissional, as cruzes que nós temos para carregar. Mas ele nos disse de forma bem clara, nos afirmando: pegue a sua cruz e siga-me. Pegue a sua cruz e siga-me. Se nós não tivermos atentos e observar as nossas cruzes, como você vai se transformar? Jesus está de braço aberto te esperando. E ele, quando te chama, ele já sabe se você está carregando a cruz ou não. Mas ele também sabe que você está lutando para carregar a sua cruz, para segui-lo. Esse é o princípio. Se conhece o verdadeiro espírita pela luta que ele tem consigo mesmo para domar as suas más tendências. E é assim que Jesus trabalha em nós e vai trabalhar sempre. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito israelita, numa mensagem,
ele traz para nós uma reflexão profunda quando nós falamos das nossas cruzes, das nossas aflições, dos ensinos de Jesus, dos exemplos que ele deixou, o que nós utilizamos em nossas vidas hoje. Ele diz o seguinte: o Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélica cristã. A moral, a regra de conduta no bem, sentir, pensar e agir no bem. Renovar o mundo, evangélico cristã, moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores àqueles que habitam hoje. Então, veja que Jesus, desde a sua época, já vinha buscando a transformação de todos aqueles espíritos encarnados, quando ele aqui estava, para uma mudança de transformação, saindo de todos aqueles conceitos que visavam mais o material, mais o poder, mais o prazer, do que o lado espiritual, que é a transformação do indivíduo, que é a libertação do indivíduo consigo mesmo, trabalhando os ensinamentos de Jesus, que é libertador. E assim hoje, através do Consolador prometido, que aqui ele nos fala, e já aprendemos que é outra vez um chamamento para a humanidade, em que todos os irmãos precisam se confraternizar, independente de qualquer tipo de característica, ou de hábito, ou de cor, ou de sexo. E aqui ele fala espíritos superiores àqueles que aqui habitam hoje, na sua época e hoje. E quantos de nós ainda somos daquela época? E quantas reencarnações já tivemos sabendo desses ensinamentos? Quantas dores sofremos já nessa vida no campo moral? Quantas? E o que mudamos em nós mesmos? Se você se olhar no espelho, como espírita, e verificar se você está se transformando, você se reconhece através da transformação. Nós estamos chegando a mais de um ano ao seu final. E nós somos espíritas. Vamos falar de nós. Somos espíritas. Cremos nos princípios básicos da doutrina espírita, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e que Ele é bondoso, amoroso e caridoso, mas é justo, e que nós estamos aqui para sermos melhores. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Nada mais, nada menos que pelo conhecimento e pela fé raciocinada nós podemos nos tornar melhores. E vejam que nós temos essas informações. Nós vivemos o ano praticamente todo
num processo de pandemia. O que Ele mudou em nossa vida em relação ao ano passado. Nós temos essa conscientização. Você sabe como você andou de lá para cá? O Chico fala no livro Opinião Espírita, espírita que não se transforma de forma contínua em 3 anos, ele não é ainda espírita. Então eu tenho 20 anos, melhoro 1 ano, fico 3, estagnado. Melhoro 1 ano, fico 4, estagnado, continuo espírita. Meus irmãos, nós precisamos continuar o trabalho de transformação mesmo. E neste momento de pandemia, com as informações que nós já possuímos, vamos fazer uma reflexão profunda. Cada um com a maturidade do conhecimento espírita já adquirido. Qual o resultado que nós podemos dizer a Jesus? Qual é? Porque é preciso entender que Espiritismo é o Consolador prometido, é os ensinamentos de Jesus reavivados, fortalecidos na nossa memória espiritual. Portanto, muitas dores, muitos sofrimentos que nós vivenciamos está no quadro, na nossa ficha de trabalho. Está no plano de trabalho, vontade de Deus. E nós temos essas informações. E nós compreendemos essas informações. E nós cremos nessas informações. Qual é a nossa produtividade? Que nós podemos, com fatos e dados, apresentar ao chegar ao plano espiritual. Por isso, o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, da sua vida no nascimento simples e humilde, na presença de bois, vacas e servidores da natureza, alguns simples, encarnados que lá estavam, cheirinho de um curral, um cesto, e lá ele chegou. Numa vida de perseguição, de sofrimento, de abandono ao final de um sacrifício e de um martírio, acompanhado apenas por 3 mulheres, 3 Marias. Esse é Jesus, que nos deixou muitos ensinamentos que hoje são reavivados na memória de todos nós, espíritos. O nosso passado, ele se reencontra nessa vida. Em determinados momentos da nossa vida, nós vamos estar com eles. E muitas vezes nós fracassamos. E às vezes a dor e o sofrimento é que vai fazer
o nosso despertar. E a cruz de Jesus nos lembra a luta, nos lembra a fé, nos lembra crer em Deus, crer na imortalidade da alma, que a vida termina, mas o espírito continua vivo, sempre. Por isso o Mestre nos diz em João 16, 24, se alguém quer vir após a mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Voltamos ao braço aberto de Jesus nos esperando. Venha, sério. Como que eu vou? Eu não posso ir abraçar Jesus. Estou dando um exemplo. Todos nós. Imagine você de frente com Jesus. Você encontra com ele e, de repente, ele surge em sua frente. E ele fala assim, vem, siga-me, traga as suas cruzes e vem comigo. Você iria? Na época dele? Mesmo com o conhecimento que você tem hoje? Portanto, é preciso hoje seguir Jesus fazendo a prática do conhecimento. Do conhecimento. Por quê, meus irmãos? Essa afirmativa de Jesus nos diz que a nossa cruz é pessoal e intransferível. Porque cada um tem uma ficha a qual ele tem que responder por ela. É individual, cada um tem a sua cruz ou as suas cruzes. Porque a história é uma individualidade de cada um. Portanto, Jesus nos diz, cada um será recompensado segundo as suas obras. Então eu tenho que seguir Jesus. Eu tenho que seguir Jesus. Eu tenho que lutar para isso. E volto a afirmar, reconhece-se o verdadeiro espírita pela luta que ele tem com ele mesmo para aprimorar o seu processo moral. E educar sentimentos. Fazer resultado dentro da lei natural de Deus. Fazer o bem, o ensinamento de Jesus. Portanto, todos nós temos que carregar a nossa própria cruz, ou seja, as nossas dificuldades. Esperando que todos nós tenhamos refletido bastante sobre cada momento dessas colocações, desses instrumentos, contido nos livros espíritas, nas obras da codificação. Joana de Ângeles, Emmanuel, é um aprendizado muito forte para todos nós. Então, companheiros, a cruz para todos nós, espíritos, significa, portanto, instrumento de realizações do que almejamos com o conhecimento já adquirido. Ou o resgate dos nossos débitos íntimos, com conquista ou não do nosso progresso. A lei de Deus, ela nos traz um chamado livre-arbítrio. Nós temos todas essas informações de hoje.
todas, que podemos voltar aos livros aqui citados e reler todo esse material. Mas nós temos a opção de fazer ou não fazer isso. Como temos a opção de ser um servidor de Jesus ou não. Porque a liberdade durante a lei natural é do Espírito. Só que nós não temos o direito de reclamar do fruto que nós estamos hoje nos alimentando. Nós não podemos reclamar do peso da cruz que nós estamos carregando hoje. Se temos as informações, por que não nos alimentar de um fruto saboroso que nos fortaleça, para que nos dê suporte para levar a nossa cruz? E esse alimento se chama os ensinamentos de Jesus. Porque nós temos programações muito atrapalhadas quando queremos mudar conceitos e principalmente quando queremos mudar em nós situações que nós temos como certa. Ah, não dá mais. Já estou tão acostumado a fazer isso. Mas isso está desarmonizando, desestruturando o seu processo familiar. E você tem conhecimento espírita. E está fazendo o quê? Tendo a oportunidade da prática em casa. Meus irmãos, a lei natural de Deus é misericordiosa. Nós temos sempre a oportunidade para desenvolver a potencialidade do espírito. As coisas vão aparecerem. São cruzes, ok. Reflita. Pense. Peça ajuda. Você não está sozinho. Você será ajudado. É o que nós aprendemos aqui. A lei do mérito. Porque a minha intenção é de transformação. Mas eu preciso de ajuda, Senhor. Senhor, essa doença está desestruturando a nossa família. Nos acalme. Nos ajude para que a paz possa reinar em nosso lar. Eu estou vivendo uma solidão que eu não estou sabendo como e porquê. Me ajude. A lei é misericordiosa, mas precisa partir de nós a vontade, o sentimento, mas o pensamento fortalecido no desejo. Portanto, é caminhar em direção a Jesus, porque Ele vai nos fortalecer através dos benfeitores espirituais. E quando estamos ao nosso lado agora, em determinadas situações, nesse estudo, nessa reflexão, nos sugestionando a determinadas situações individuais para que nós possamos forcá-la. Você está observando isso? Porque a espiritualidade vai nos intuindo por sugestões mentais. E muitos passamos com isso despercebido durante o nosso estudo de reflexão. E dar atenção a partir de hoje, quando estivermos carregando as nossas cruzes e pensarmos em reclamar da dificuldade, ter atenção, vigilância, orar e pedir ajuda. Porque ela vai acontecer. Mas nós precisamos fazer. A todo efeito tem uma causa. Se nós ficarmos parados, pedindo, e não movimentarmos, não acontece.
Bata que a porta se abrirá. Mas você vai bater na porta. Você pelo menos bate na porta para abrir a porta e ver o que tem lá. Nesse processo de pandemia, nós estamos nos aprimorando através da leitura dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Portanto, queridos amigos, que nós possamos levar todas essas colocações aqui feitas de forma simples, mas com muito amor e com muita fé, com uma certeza e confiança de que nós podemos ser melhores. Às vezes é um entusiasmo, mas é possível sim. Olhe de onde você já esteve, olhe onde você está hoje agora. No seu crescimento à luz da doutrina espírita. Com você mesmo, um inseguro que era, um irritado que era, e hoje você tem muito mais segurança em você, tem muito mais certeza nas suas ações do que antes. Doutrina espírita, como diz Kardec, é um remédio que nos dá condição para vencer as doenças ou minimizar as doenças, seja ela do espírito ou do corpo. Isso está na Revista Espírita, quando ele fala sobre suicídio. Então, queridos companheiros, para que a gente possa fechar os nossos estudos, nós vamos no livro Caminho, Verdade e Vida. Fala de Jesus, um livro da Emmanuel, coleção Fonte Viva. Na mensagem 72, Emmanuel fala sobre transitoriedade. E no final, Emmanuel traz a seguinte orientação para nós. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Estamos falando da transitoriedade. Repetindo, valei-vos de todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Toda e qualquer oportunidade da vida é para crescimento, das mais simples às mais complexas. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Mas uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Hoje, eu vivo na glória. Outros vivem na miséria. Constituem molduras temporárias naquele momento. Ambas passam. Somente a lei divina, somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção. Para encontrar Jesus, é preciso encontrar a porta. E nós vamos encontrar essa porta a cada atitude coerente com os ensinos de Jesus. Em todos os momentos que nós tivermos
fazendo as nossas atitudes, trabalhando o sentimento no bem, pensamento no bem, atitude no bem, nós estamos abrindo uma porta, encontrando Jesus, encontrando forças e coragem para vencer os nossos obstáculos, nos potencializando para carregar a nossa cruz. E a cada passo mais leve, em direção à lei divina, em direção a Deus, porque um dia nós seremos espíritos puros. E nós estamos tendo a oportunidade, nesse momento, estejamos nós saudáveis ou doentes, isso vai passar. Isso vai passar. Isso vai perecer. Mas a nossa fé, a nossa crença em Jesus e em Deus continua como propriedade do nosso espírito. E é essa base de conscientização que vai nos dirigir e nos levar os planos maiores neste planeta e fora dele. Por isso, queridos amigos, oremos ao Mestre querido Jesus. Mestre Jesus, neste momento, todos nós, em comunhão de pensamentos, estamos criando um campo de energia direcionado ao alto. Cada um de nós, com a sua força mental, estabelecida pela sua fé, pela força do seu pensamento. Em nós, Jesus. Pedimos humildemente que todo esse campo de energia que agora nós formatamos possam contribuir para todos aqueles que sofrem neste planeta Terra, num processo de pandemia, encarnados e desencarnados. Que esse quanto de energia possa fortalecer aqueles que estão na frente de trabalho, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, os maqueiros, os auxiliares de limpeza, os coveiros e aqueles que estão lutando para a imunização do povo, todos aqueles que estão trabalhando na vacina. Por isso, mestre querido, que essa nossa energia possa ajudar o nosso planeta na psicosfera do nosso planeta maravilhoso. Essa comunhão de pensamentos, de amor e de caridade. E que cada um de nós, que estamos sintonizados agora, possamos receber um passe da espiritualidade,
reequilibrando, reestruturando o nosso espírito, para que sejamos cada vez mais um guerreiro na prática dos ensinos de Jesus, buscando ser um verdadeiro homem de bem, uma verdadeira mulher de bem. Obrigado, Jesus, pela sua presença em nossa vida, em nossa reunião na noite de hoje, através desses benfeitores espirituais que nos assistiram e que nos ajudaram. Obrigado a todos, obrigado à equipe do GAEB, obrigado a todos. Que assim seja, graças a Deus.